Estamos começando mais um episódio do Lucrocast, sejam todos muito bem-vindos. Você que é inscrito no canal ou você que está chegando pela primeira vez para conhecer o podcast, veio a convite talvez da nossa convidada, uma convidada muito especial hoje. Inscreva-se no nosso canal, esteja junto com a gente aqui, deixa um like, deixa um comentário, esteja sempre junto com a gente para que a gente possa crescer cada vez mais e atingir o maior número de pessoas. Hoje a nossa convidada é a doutora Raíssa Blumer, é advogada e é especialista em direito da mulher e desigualdade de gênero. Então o nosso assunto hoje vai ser muito pautado nessas questões que são extremamente relevantes para o empreendedorismo de uma forma geral e para a nossa vida em sociedade também. Seja muito bem-vinda, doutora Raíssa. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje conversando sobre assuntos tão importantes. Então, acho que só tenho a agradecer mesmo e vamos lá, começar esse bate-papo. Vamos embora. Seja muito bem-vindo, Marcos Martins. Muito boa noite, Leonardo Elias, Otto Herbst, Raíssa Blumer, todos os nomes e sobrenomes, né? Para você poder procurar aí também no Instagram e começar a seguir o pessoal, né? Realmente é um tema extremamente relevante a gente poder debater e conversar sobre isso, principalmente porque são temas que também acontecem muito dentro das empresas, né? São essa questão do assédio, essa questão do gênero, né? Então são assuntos que permeiam não só alguns segmentos da sociedade, mas como também, como a gente trabalha aqui, né, no nosso podcast sobre empresas, sobre lucro e tudo mais, as empresas, se não adaptadas a essas novas realidades, até a forma como se fala ou se porta com funcionários, com parceiros de negócio, a gente pode sofrer algum tipo de prejuízo, às vezes até por ignorância. Então, por isso, conversar com alguém como a Raíssa, que é especialista no assunto e que pode tirar todas as dúvidas que a gente possa ter, lógico que dentro desse curto espaço de tempo, né, porque o tema ele é vasto e às vezes em 2 horas a gente não consegue falar sobre todo ele, mas ao menos a gente ter uma consciência, né, aumentar o nosso nível de consciência sobre esse tema, porque muitas vezes as pessoas conversam isso de forma corriqueira sem um conhecimento aprofundado com o especialista. Então a nossa ideia, o nosso foco aqui foi realmente trazer a Raíssa para que a gente possa aprofundar um pouco mais no tema e aprender. Com certeza vai ser excelente o nosso bate-papo de hoje. Otto Herbst, suas palavras iniciais. Boa noite, Léo, Marcão. Boa noite, doutora Raíssa, Tati, tá aí nos controles. Como o Marcão falou, acho que é um assunto que está sempre em pauta, acho que a gente tem que estar sempre discutindo sobre esse assunto. Principalmente nós homens, né, que muitas vezes a gente não tem nem lugar de fala, porque muitas vezes a gente nem sabe o que passam, né, as mulheres quando estão sofrendo esses assédios. Eu costumo pensar o seguinte, que o medo e o gosto a gente não tem como mensurar de uma outra pessoa, né? Não tem como medir. Uhum. Então o medo que de repente uma mulher tem de caminhar à noite pela rua, né, de sofrer com o problema da segurança pública que a gente tem aí no nosso país, eu acho que é coisa que a gente não tem como mensurar. Então, perfeito. Como o próprio Léo disse, né, hoje a gente tem que exercitar a escutativa, né, Léo? Isso é muito importante. E vamos embora, vamos aprender com a doutora Raíssa hoje. Estamos no ar mais uma vez. Boa noite a todos aí. E para a gente começar o bate-papo sem perder muito tempo, tenho que agradecer, obviamente, a cada um de vocês que fazem com que o Lucrocast continue acontecendo e esteja cada vez mais trazendo convidados de relevância e temas importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então você que é inscrito no canal, você é a estrela principal do Lucrocast, a gente te agradece muito e agradecemos também as empresas que nos auxiliam, que contribuem para a existência do Lucrocast. Em primeiro lugar, a Igreja Presbiteriana Maranata, em nome do pastor Gelson e todos os integrantes da igreja, agradecemos pela ajuda com a infraestrutura aqui dos estúdios Lucrocast e as empresas da cidade de Botucatu que hoje nos apoiam, que nos patrocinam. A empresa Contém Negócio, que oferece uma solução modular para você e para o seu negócio, com containers direto do porto. Você pode fazer o seu orçamento, pode entender como é que funciona para você trazer o seu container também para a sua construção no site contemnegócio.com.br. Nós agradecemos também a Wunder, uma indústria metalúrgica na cidade
cidade de Botucatu, que há anos vem fazendo um trabalho excelente, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, com produtos personalizados também. Então, se você precisa de um produto personalizado para o seu negócio, para a sua indústria, para a sua empresa, entre em contato com a Wunder no Instagram, @Wunder_indústria. Wunder com W, hein? A gente agradece também a Barbearia Cabramacho, que é uma barbearia premium na cidade de Botucatu, com 2 unidades, com atendimento de excelência, os melhores barbeiros, os melhores profissionais lá no Boulevard e também no bairro. Então é a barbearia referência da cidade de Botucatu e região, e você e a sua família serão muito bem atendidos lá para ir muito além do barba, cabelo e bigode. Tem diversos serviços para toda a família. Entre em contato para você conhecer mais no Instagram, @Cabramacho-Barbearia. Nós agradecemos também ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, o IBDPP, um instituto que existe há mais de 24 anos, oferecendo para você, pessoa física, e você, pessoa jurídica também, cursos, treinamentos, workshops, mentorias na área do atendimento ao cliente, vendas, comunicação, oratória, inteligência emocional e por aí vai. Então, se você quer mais informações para se desenvolver enquanto pessoa, para desenvolver sua equipe, desenvolver sua empresa, entre em contato no Instagram, @ibdpp.oficial. A gente também quer agradecer a Clínica Finestre, uma clínica multiprofissional com diversas especialidades na área da saúde para você e para sua família. Uma clínica que é especializada em odontopediatria, mas que oferece outras áreas, outras profissões, excelentes profissionais para toda a família. Nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e por aí vai. Entre em contato no Instagram, @Clínica Finestre, e descubra tudo que você pode encontrar lá para você, para os seus filhos e para toda a sua família. A gente agradece também a Mironi, que trabalha com registro de marca. Então você empreendedor, você empreendedora que ainda não registrou o nome da sua marca, não registrou o nome do seu produto, tá com uma ideia de nome e já precisa registrar antes que alguém roube essa sua ideia, entre em contato com a Mironi no site mironi.com.br e registre o bem mais precioso do seu negócio, aquilo que te diferencia no mercado, que é o seu nome. E agora eu volto para nossa convidada. E a gente quer saber, hoje estamos aqui, né, com a doutora Raíssa Blumer, mas a gente não quer saber da doutora Raíssa, nós queremos primeiro conhecer a Raíssinha, como que era a Raíssa criança, como é que foi sua infância, sua adolescência, é de Botucatu, não é de Botucatu, e o que te fez trilhar esse caminho que você está percorrendo hoje? Bom, eu sou de Botucatu, sou natural daqui, nasci aqui em Botucatu, morei um tempo fora, no Paraná, mas voltei pra Botucatu. A gente brinca, né? Quem toma água de Botucatu acaba voltando, né? Não tem jeito. Bom, eu sempre tive uma coisa ligada à justiça muito forte, assim, desde pequena. Por exemplo, eu brinco que eu não gostava de assistir Chaves, porque eu sofria de ver o Chaves não ter vontade de doce, não ter os brinquedos. A minha mãe falava, não é possível. Então, eu sempre tive, acho que, uma questão com a justiça. E aí, quando eu na fase de adolescência, né, comecei a estudar sobre profissão, sempre vinha o direito, assim. Até no momento veio uma parte da psicologia, que eu gosto bastante, mas o direito, ele era mais forte, assim. E aí, acho que eu decidi pelo direito. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser juíza. Não, primeiro eu queria ser delegada. Não, quero ser delegada, prender, não sei o quê. Aí depois você vai, durante o curso, vai mudando muito. Daí eu queria magistratura, mas também foi mudando. E eu fiz vários estágios na faculdade. Eu fiz estágio na OAB, fiz estágio em cartório de registro de imóveis, trabalhei com direito previdenciário, fiz estágio no Tribunal de Justiça de São Paulo. E quando eu me formei, eu entrei na área de falência e recuperação de empresas. E eu senti que ainda não era aquilo, sabe? Eu gostava, mas ainda não tinha me identificado muito. Aí, em 2017, eu entrei num projeto da OAB que chama OAB Vai à Escola. Esse projeto é muito legal. São advogados e hoje em dia a gente tem parceria também, por exemplo, com a Guarda Civil Municipal. O chefe do cartório eleitoral também participa. Nós vamos nas escolas municipais e algumas estaduais conversar sobre temas de direito. E aí eu falei, nossa, que legal! E peguei uma lista de temas, olhei a lista, já tinha alguns temas escolhidos, né? Aí eu olhei
tinha lá a Lei Maria da Penha. Eu falei, vou falar sobre a Lei Maria da Penha. Mas nunca tinha tido contato, assim. Minha graduação foi sempre estágio em direito civil, nunca nada ligado ao direito criminal, assim. Mas eu falei, vou falar sobre a Lei Maria da Penha. E foi assim, aí eu comecei a ir nas escolas fazer palestras. E quando eu comecei a ir nas escolas fazer palestras, eu me identifiquei, assim. Comecei a me envolver e daí quando eu vi já esse tema tomou conta. Mas acho que vem lá da Raíssa, lá de trás, que sempre teve essa questão, assim, com injustiça mesmo. Raíssinha justiceira. Com Chaves em primeiro lugar. Começou com Chaves. Gente, eu não suportava assistir Chaves, porque eu ficava triste. Eu falava, mãe, coitado do Chaves. Pô, e era a Chiquinha que maltratava o Chaves ainda, né? Poxa, Tá vendo? Mas você teve alguma influência de alguém da família que também é advogado? Não Você tem é a primeira família, advogada da eu sou a família. primeira advogada Que da legal. família, assim. Até tem um primo distante que é juiz, mas eu nem tive contato. Uhum. Foi... É legal esse negócio desde pequena, assim, gostar da justiça, né? Eu sempre gostei também da justiça, não estudei isso, mas eu tenho o maior, assim, orgulho de ver o quanto o Brasil é desenvolvido nessa área, né? A gente ouve dizer que é um país que mais tem, assim, leis que funcionam e tudo mais. Apesar de algumas, teoricamente, acabarem não funcionando, mas, assim, são um país que muitos se espelham, acho que a gente podia até falar sobre isso. E assim, que signo você é? Touro. Porque eu sou libriano e eu sempre gostei do fato do Libra ter uma balança, né? Sim. Na questão da justiça. Então, eu acho que é muito legal desde pequeno a gente ir se vendo naquilo, né? Pô, quando eu crescer eu quero trabalhar para que a justiça aconteça, né? Sempre foi algo muito forte, assim. Até a minha mãe tem guardado, né? Minha mãe adora guardar essas coisas. Uma vez eu dei uma entrevista com 16 anos, no Dia da Mulher. Olha que legal. Eu acho que eu tinha 16 anos, ou era até mais nova. E aí, na entrevista, saiu no jornal e eu falava assim, não, que eu queria ir pelo caminho da justiça, porque eu sentia que existia muitas injustiças e... Então, assim, desde muito cedo mesmo, eu acho que eu tinha isso dentro de mim e aconteceu. E ainda que a Lei Maria da Penha é uma lei nova, assim, né? Não é tão antiga, não é? Sim, a Lei Maria da Penha é de 2006, né? Se a gente for parar pra pensar, é muito pouco tempo. É bem recente, né? E antes da Lei Maria da Penha não existia proteção para as mulheres, né? Vítimas de violência. Eu falo que a história da Maria da Penha é muito legal, não sei se vocês conhecem. Pode contar pra gente aí. Exatamente. A Maria da Penha, ela foi uma farmacêutica, ela era uma farmacêutica casada, e ela sofreu todos os tipos de violência que vocês possam imaginar, assim. Durante 20 anos, ela sofreu violência e não via o agressor ser punido. Ela sofreu 2 tentativas, na época era homicídio, né? Não tinha o feminicídio ainda. Ele tentou matar ela a primeira vez, deu um tiro nas costas dela enquanto ela estava deitada. Aí ela ficou paraplégica. E aí, depois ela já estava de cadeira de rodas. Ele tentou eletrocutar ela no banho. Meu Jesus. Nossa. E aí o que ela fazia? Ela ia fazer boletim de ocorrência, denunciava, mas o Brasil não tinha uma lei visando a violência doméstica. Aí o que ela fez? Ela denunciou o Brasil para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí o Brasil foi condenado a criar uma lei que cuidasse aí da violência doméstica. Aí que surgiu a Lei Maria da Penha. Raíssa, e eu vou de bem leigo aqui, porque uma vez eu ouvi uma história, não sei se é verdade, mas que essa questão da Maria da Penha, que talvez quando ela ficou paraplégica, que foi um assalto na casa dela, que o marido dela levou tiro também. Procede essa história? O que é verdade? O que é intriga da oposição? Só pra gente criar uma polêmica aqui. Ele tentou levantar essas histórias assim, mas não colou, né? Porque não era. Ela sofria violência mesmo. Ele tentou matar ela 2 vezes. Então, até um tempo atrás, eu não cheguei a ver, porque eu falei, não vou nem perder tempo de ver isso. Mas eu vi mesmo que ele... Que ele fez um vídeo, né? Alguma coisa assim. assim. Falando, inventando um monte de abobrinha, mas assim, não é verdade, né? Então, ela sofreu muito, essa mulher. Ela é uma guerreira. Hoje em dia, ela tem o Instituto Maria da Penha. Ela não deixou de lutar pela causa. Ela é uma ativista aí no combate à violência doméstica. E foi graças a ela que a gente tem essa lei hoje. Porque até então... não tinha nada. E aí ela ficou 20 anos enfrentando uma luta na justiça. E de que ano que é essa lei? Porque 2006. é recente, né? Parece que faz tempo, mas é recente, não né? muito recente.
E é um negócio que a gente até estava conversando antes aqui de entrar no ar o episódio. Vocês estavam falando sobre algumas normas e certificações que as empresas precisam criar programas, né, de combate a acho que todo tipo de assédio. Acho que é legal a gente falar isso. Mas o quanto que isso interfere da mulher entrar no mercado de trabalho, né? Então a gente tem, lá na Wunder, a gente tem programas que fomentem a contratação de mulheres para que as mulheres cheguem em cargos de liderança e que a gente possa que as mulheres se enxerguem lá dentro, né? Então a pessoa vai entrar, a mulher vai falar assim, tem uma líder mulher, então eu consigo chegar ali, né? Então eu tenho esse caminho para chegar ali. Então, assim, eu vejo bastante empresa fazendo até bastante propaganda na televisão, falando dos diversos tipos de assédio que tem. Eu não sei se é assim, assédio que a gente fala, mas assim, tem o moral, sexual e tudo assim em cima da mulher, né? Até um banco fala, se ele te tirar seu cartão de crédito, te impedir de fazer compras, então isso aqui é um assédio tal, mais a parte financeira, de você deixar a pessoa dependente de você e tal, né? Então, o quanto que a mulher está dentro desse mar de opções de sofrer um tipo de assédio, né? Realmente, assim, a desigualdade de gênero no Brasil e no mundo é muito forte ainda, né? Se você for parar pra pensar, faz pouco tempo que a gente pode votar e ser votada. Exato. Então, assim, a mulher no mercado de trabalho, ela ainda sofre muita discriminação. Quando a gente estuda um pouco sobre gênero, né? Entende que, por exemplo, a mulher ela é sempre vista como cuidado. Então, a mulher, o que você fala? A mulher vai trabalhar como secretária, cuidar de família, já é direcionado. Então, já é um tipo de discriminação. Mas existe uma inclinação natural também, não existe? Não, existe, mas por que a mulher sempre tem que ser direcionada para... Não, eu quero dizer que existe uma inclinação natural, não que seja determinante, Sim, mas que existe uma inclinação, né? Mas, por exemplo, o homem, ele é visto mais como racional. Então, o homem, ele é racional, a agressividade, não seria uma agressividade, mas assim, como posso dizer, a forma de se pôr do homem é vista como algo bom. A mulher, se ela se posiciona muito, ela é vista como... Louca. Tipo, ai, nossa, essa aí grita muito, fala muito. Então, é uma desigualdade que existe. No mercado de trabalho, isso existe muito. Em 2019, saiu um estudo que é como se a mulher ganhasse 30% menos que o homem. Mesmo estudando mais, porque também foi feito um estudo que a mulher ela se profissionaliza muito mais que o homem. Então, por exemplo, ela termina a faculdade, ela vai fazer pós-graduação, mestrado, vai. Não que o homem não estude, óbvio que estuda também, mas a mulher, para ela chegar em cargos mais altos, ela tem que se dedicar quase que o dobro do que um homem. E além de tudo isso, ela ainda pode sofrer assédio no ambiente de trabalho, né, que a gente estava conversando. A gente teve uma alteração na lei ano passado, que obriga agora toda empresa que tem CIPA, ou seja, que tem mais de 20 funcionários, obrigatoriamente ela tem que ter um treinamento e um canal de denúncia contra assédio. Então, as empresas, a partir de... Começou a valer em março desse ano, elas têm que ter esse treinamento. Para que quando uma mulher sofre um assédio dentro de uma empresa, ela não vá sofrer outro, né? Que eu brinco. Você tem que saber apurar um caso de assédio sem cometer outro, porque... Dependendo da forma como for apurar, comete um assédio moral. Com perguntas do tipo, você tem certeza que isso aconteceu? Mas você não gostou de conversar com ele, sabe? Então, as empresas vão ter que ter esse cuidado de como conduzir casos como esse dentro do ambiente de trabalho. Então, o legislador está se preocupando, porque é algo assim, são muitos casos, né? A gente vê aí direto na mídia, em tudo, muitos casos de assédio. Isso é uma questão que já acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, porque essa história de treinamento contra assédio e tal, eu pelo menos vejo em filme, série, há muitos anos. Isso já era uma lei? Acontece isso lá nos Estados Unidos já ou não? Também eu não sei dizer no direito comparado se já existe essa lei lá. Isso eu não sei dizer. Mas eu acho que a questão da violência contra a mulher, que seria amplo, né? Porque existem muitos tipos de violência, ela vem sendo uma preocupação mundial mesmo, né? É algo que todo mundo tá tendo que olhar para isso, porque os índices são, assim, gritantes. Então, tá tendo que criar novas leis, né? O legislador não para, assim. Mas mesmo assim,
com tanta inovação que a gente tem na legislação, ainda a desigualdade é absurda, ainda a mulher sofre muita violência. Eu acho que isso aí tem a ver com uma questão social mesmo, né, Raíssa? A questão a forma como a sociedade ela vem se formando, né, ao longo dos anos. Aí eu falo que assim, eu sou pai de 2 meninos, né? E eu vejo assim, a forma como eu busco tratar de assuntos como esses com os meus filhos não é a mesma forma como, por exemplo, sei lá, meu pai e minha mãe tratavam comigo lá atrás, ou que o meu avô tratava com o meu pai, por exemplo. Né? Então, assim, a gente percebe realmente que a gente vive uma sociedade realmente mais machista, né? A sociedade, não sei se a brasileira ou se a mundial, mas a gente... Né, eu convivo no Brasil, então eu vejo que realmente às vezes até a forma como a gente fala, né, até a forma como eu me comunico hoje, eu tento pensar melhor, porque tinha aquela questão, né, falar, por exemplo, na criação dos filhos, falou, Daniel, vai lavar a louça lá, vai ajudar a sua mãe a lavar a louça. Tá, mas por que ajudar a mãe a lavar a louça? Né, porque não é uma obrigação da mãe lavar a louça, a obrigação de lavar a louça é a obrigação da casa. Todos nós precisamos lavar a louça, todos nós sujamos, todos nós temos que lavar. Então alguém vai ter que dar conta de lavar. Não vai ser necessariamente a mãe. Pode ser eu, pode ser ele, pode ser o Gustavinho, o menorzinho. Então assim, até a forma como a gente se comunica já é uma forma mais machista, né? Falar, vou ajudar a mãe a estender a roupa no varal. Tá, mas é a obrigação dela estender a roupa no varal? Ou é uma responsabilidade da casa? Então eu vejo assim, que até a forma como a gente conduz dentro da sociedade, a nossa fala ela é mais machista, às vezes dentro de uma empresa, né? Como você falou, às vezes a forma como você aborda, né? O exemplo que você deu aí, né? O cara fala, mas você tem certeza, Raíssa, que você não... Né, o cara tava, né, conversou com você ali, mas você acha que foi um assédio mesmo, né? Ele de repente ele te achou bonita, só foi... Então assim, a mulher ela não, como o Otto falou ali nessa questão do gosto, como que é a sua frase? Você que é frasista? Que é gosto, é porque tem aquela outra, gosto é que nem aquele negócio que não pode falar agora. Que é o gosto, então eu troquei, eu falei o gosto e o medo. O gosto e o medo. Cada um tem o seu, não é? Cada um tem o seu. Então é exatamente isso. A gente não sabe o que a outra parte passa, né? A gente não tem noção, né? Às vezes a pessoa foi tão coagida ali, mas pra gente o olhar falando, não, só foi uma cantadinha. Ele só achou você bonita e foi lá e conversou. Não, mas como foi isso, né? Então, assim, a forma como a gente vem direcionando a nossa sociedade hoje, principalmente aí com os mais jovens, né, com os adolescentes e tudo mais, a gente já percebe, até eles mesmos, né, eu vejo o Daniel lá, muitas vezes me pontuando de coisas, ele estuda na industrial e ele faz curso de nutrição, e é um curso quase que prioritário feminino, né, porque, já é o preconceito, e tem bastante mulher na sala dele, e aí ele vê ali a forma como lida com as meninas, ou como lida os próprios entre cursos, né? O curso de mecânica lida com o curso de nutrição, por exemplo. Já é uma coisa diferente, entendeu? Então, como lidar com essas realidades, né? Numa sociedade mais machista. Isso eu queria até entender mais da Raíssa, porque eu realmente hoje estou numa posição de aluno aqui. Estou com meu caderninho, porque eu tenho uma esposa e eu tenho uma filha. Então, por enquanto, eu só lido com mulheres em casa. E, obviamente, que além da minha forma de agir com elas, também tenho a minha posição de marido e de pai, de querer protegê-las da sociedade também. Mas, por exemplo, o Marcos falou uma coisa sobre o curso de nutrição. A minha irmã é nutricionista. E aí ele falou, é um preconceito também dizer que nutrição é um curso majoritariamente feminino. E aí, essas questões, eu realmente quero entender como é que funciona, de uma forma geral, o que você vê nos seus atendimentos e na sociedade de uma forma geral. Porque será que isso realmente é um preconceito? Eu queria entender realmente essas questões. Porque se tem mais mulheres cursando nutrição, é um curso majoritariamente feminino. Será que é preconceito eu afirmar isso? É preconceito eu falar, como o Marcos disse agora? Exatamente também pra gente entender até onde que eu posso ir. Que nem você falou, e o Otto disse da questão do medo. Um elogio. O cara, você falou da cantada, né? O cara deu uma cantada na mulher e a mulher não gostou. Mas, às vezes, a mesma cantada, o mesmo elogio, o mesmo chaveco, na minha época era chaveco que falava, pra outra mulher, ela já gostou, ela já gosta.
Isso serve também, a gente aqui no caso está falando da mulher, porque é o tema, mas assim, como o Otto bem disse, todo mundo tem os seus gostos, os seus medos, tem os seus limites também, né? E a sua forma de enxergar o mundo, enxergar a sua realidade. Como que funciona isso? Porque aí no direito não dá para levar em consideração também, acho, que cada um é diferente, que cada um enxerga a realidade de uma forma diferente. O direito tem que ser o mais estreito possível para poder julgar direitinho e tal. Como é que funciona essas particularidades, Raíssa? Eu não acho que a fala que o Marcos falou é preconceito, né? Como eu disse, existe estereótipos, então a mulher ela acaba sendo direcionada para algumas profissões, como cuidadora, enfermeira, nutricionista. Por quê? Porque é algo cultural, de que a mulher tem que ir para esse lado, mas não acho que seja preconceito. Professora, né? Professora. É que a mulher é vista como com esse lado mais do cuidado. Seria um preconceito se, por exemplo, você dizer, a mulher tem que ser... Só pode fazer isso. Só pode fazer isso. Tá. Não, tem que ser isso. Não, mulher não tem que ser empresária, não tem que ter outra profissão. Daí seria um preconceito. Eu acho que assim, não. Agora, com relação ao assédio, eu brinco que assim, quando eu faço palestra, eu sempre peço para algum aluno levantar, e aí eu falo, mas como que é o assédio? Porque realmente, é o que você falou, para mim pode ser um assédio, para outra pessoa pode não ser um assédio. Então eu falo, se você vier levantar e vier me cumprimentar e eu estender minha mão, e eu estendi minha mão e você avança e vem pra me cumprimentar, me abraçar, aquilo pra mim pode ser um assédio. Tá. Entendi. Porque, de repente, eu não quero ter contato, eu estou te dando a minha mão. Você entendeu? Agora, por exemplo, se eu for cumprimentar você porque eu não tenho problema de ter contato, tudo bem. Agora, quando você avança algo que você tá percebendo que a pessoa não gostou, tá incomodada, aí é um assédio. Porque eu acho que entra numa linha muito... E é complicado, né? Porque às vezes um terceiro pode ver também, né? Às vezes a forma como eu tô conversando contigo pode ser normal, mas se o Otto estiver interpretando que eu tô te assediando, ele pode de alguma forma, sei lá, interpelar ali ou intervir, falar, irmãozão, como que tá acontecendo aí, não sei o quê, ou até quem sabe fazer uma denúncia. Mas como você falou, né, é perceptível quando há uma questão mesmo de assédio, né? Sei lá, seja numa conversa, sei lá, por exemplo, um barzinho. A pessoa tá lá no barzinho, tá conversando, sei lá, porque senão fica uma coisa assim, né? Ninguém pode paquerar mais hoje também, né? Você fala, vou tomar cuidado aqui, porque eu não posso nem pagar um drink pra moça, porque se eu pagar pode ser assédio. Então, assim, acho que é perceptível quando... ambos os lados aí percebem, né, os limites em que se pode ultrapassar. É o caso, o exemplo da mão aí que você deu. Né? Você vai dar a mão, a pessoa te deu a mão, beleza, mas se o cara quis avançar, você já percebeu, poxa. Né, já percebeu que eu não queria. Exato, entendeu? e mesmo assim avançou? Mesmo assim. Aí já não... Eu lembro que assim, quando eu era adolescente e ia pra balada, nossa, quantas vezes que a gente já, tipo, é puxada por cara na balada. Você fala, não quero, o cara puxa você. Aquelas festas de peão que o pessoal fala em Barretos, né? O cara laça a mulher. Mas até em baladinha que tinha aqui, quantas vezes? Por quê? Porque é algo cultural, de que o homem tem esse poder sobre a mulher. Tem que avançar. E hoje em dia melhorou muito. Eu percebo que essa geração que tá vindo, eles já não são mais assim tão... É lógico que tem exceções, né? Mas isso tá melhorando. Mas é lógico que a gente não pode generalizar. Por exemplo, você tá... Quero conversar com você, vou te pagar um drink. Não. Agora, se a mulher se posiciona e fala, olha, não gosto desse tipo de comentário. Ou então, ela ficou acuada, isso constrangeu ela. Aí é outra situação. Eu acho que no fundo, todo mundo sabe quando ultrapassa um limite, né? Mas tanto que... por ser algo cultural, né? Que vem de quanto tempo, né? Exato. Existe uma cultura de submissão mesmo da mulher, né? Então, Acho que a nossa preocupação é em relação a essa sutileza antes da situação ficar explícita. Então, como você deu exemplo, de cumprimentar, dando a mão ou dando um beijo, abraçando. Eu, com mulheres, eu sempre dou a mão. Porque eu realmente tenho essa preocupação. Pô, eu não sei se a mulher quer um beijo no rosto. E também não sei se uma pessoa... Pô, eu sou casado. Aí um terceiro olha e fala... Ó, o Léo tá lá dando um beijinho no rosto da mulher. Eu não sei o que as pessoas podem interpretar. Então eu tenho esse cuidado. Porque realmente é muito sutil. Igual
o Marcos falou dessa questão do terceiro, e a gente estava comentando em off aqui do caso do pai que estava acompanhando a filha e foi Isso. confundido com um possível estuprador, assediador, e os caras arrebentaram ele, né? E ele só tava de olho na filha que tava indo pra escola. Como isso é delicado também, né? Então o pai tava querendo proteger a filha e no final das contas apanhou e apanhou bastante, né? E o que não deveria também acontecer, porque quem tem que fazer justiça não somos nós, é a polícia, enfim. A gente Então, tem que como tomar bastante cuidado de não ficar pensando em racismo reverso, né? Que nem o pessoal fala. Então não existe. Realmente a mulher, ela sempre está numa situação muito mais em perigo, né? Do que o homem. Não adianta a gente falar, mas e se a mulher der uma cantada? E se é a mulher que se aproxima? Não, a gente sempre tem que pensar que, assim, culturalmente a gente tem que corrigir um problema que foi realmente de milhões de anos atrás, né? Desde que, se a gente pensar naquele livro lá, Uma Breve História do Mundo, né? O homem saía a caçar e a mulher cozinhava. Então, assim, só que isso, hoje em dia, é tão difícil da gente quebrar. E, por exemplo, lá na Wunder a gente tem esse movimento contrário, né? E inclusive é um desejo nosso de que essa normativa para que aconteça esses treinamentos já seja feita por uma líder mulher, né? Então, para que ela consiga se aprofundar nisso, né? Para que a gente consiga realmente não fazer um social washing aí do negócio, né? De só dizer que tem e você vai ver na real não tem, né? Então, eu fico vendo assim que tem algumas empresas que fazem até algumas propagandas, assim, dizendo... E você estava dizendo, doutor, assim, que às vezes a gente tentando apurar um caso de assédio, a gente acaba cometendo um assédio moral, né? Então tem empresas que publicam coisas tipo, isso é coisa de mulherzinha, né? Então a gente não percebe, e isso é um baita, assim, não sei se posso usar essa palavra, mas assim, desprezo com as mulheres, né? Isso é mulherzinha, mas por quê? Né? Então a gente criou isso numa fase machista da sociedade, né? A era da escuridão. E agora que estamos na era da luz, que venha esse entendimento pra gente de que já na criação dos nossos filhos a gente tem que ser diferente, né? Então a gente citou aqui baladas que a gente ia e realmente tinha caso do menino puxar. Então assim, hoje existem baladas e até eu vejo isso bastante em trio elétrico em Salvador escrevendo, não é não. Então acaba, se Deus quiser que continue acontecendo, uma questão igual assim tinha antigamente com cigarro. Antigamente, cigarro era bonito, tinha propaganda de cigarro, então assim, fomentava. Quem fumava era visto, é uma pessoa de posse e tal. Descolado. E depois a gente passou um tempo em que a gente silenciou o assédio feminino, então assim, puxar alguém na balada podia ser símbolo de masculinidade. Olha, ele teve coragem de chegar, ele teve coragem de tocar numa mulher e chamar ela, né, pra conversar e tal. E isso, eu acho que com a sociedade evoluindo, isso tá caindo, na verdade, para um outro lado, tá ficando feio, né? Então, assim, que a gente consiga culturalmente mudar isso, porque assim, eu entendo que a justiça tá sempre corrigindo as coisas que têm que ser corrigidas, as pessoas que cometerem atos que sejam punidas, mas eu acho que funciona com a sociedade inteira culturalmente mudando essa mentalidade. Então, nem por brincadeira a gente falar algumas coisas, né? Então, são coisas que eu fico vendo e acompanhando bastante empresas que estão à frente nessa questão de responsabilidade social e vou modelando para o meu negócio. Então, eu vou trazendo para o meu negócio isso, falando, cara, olha que legal a campanha que essa empresa faz. Direto fomentando, cara, não é coisa de menininha, não é força, é coisa de homem, coisa de mulher, não. Força é ergonomia. Nenhum ser humano pode mais ficar suscetível a aplicar uma força nas costas. Você pode ser, se você é empregador, pode não saber, mas tanto um homem quanto uma mulher, eles podem questionar isso na sua atividade laboral, né? Depois te procurar na justiça por uma questão de, então não é que homem pode carregar peso, mulher não pode carregar peso. A gente precisa começar a pensar sempre no direito, né? Então as pessoas têm direitos iguais, as pessoas elas têm o direito de não ser tocadas. Isso a gente vê muito, aí o Léo falando dos Estados Unidos, a gente vê muito no estrangeiro, assim, sabe? É muito difícil você tocar alguém no estrangeiro. A cultura não permite, entendeu? Então se você tentar tocar em alguém na rua, a pessoa vai falar, mas por que você tá me tocando, cara? Quem não te conheço. E a gente leva para um lado achando que o brasileiro é carinhoso, então eu posso tocar, então é o país do futebol, o país do samba, do abraço. Mas tem um limite. E o limite eu acho que é o que as baladas falam hoje em dia. O não é não. E a doutora foi bem clara quando ela falou. Dá pra perceber o não, né? Mas uma questão cultural também é interessante. Você citou agora a questão dos Estados Unidos. Quando eu tive a oportunidade de ir pra lá, eu lembro que fiquei na casa de um amigo meu por uns dias, que fez faculdade comigo. E aí ele tinha uma namorada na época e a gente saiu junto, foi numa balada lá. E
E assim, nem foi uma balada assim, passa uma noite na balada. Era meio que um barzinho, um restaurante, então a gente foi, comeu e logo foi embora. Mas eu lembro que me marcou porque eu olhava as pessoas dançando, eu não sei dançar, né? Então eu só ficava olhando as pessoas dançando e eu fiquei assustadíssimo. Eu falei, gente, eu achava que eu não posso falar a palavra aqui, mas eu achava que a coisa era muito solta, muito liberal no Brasil. E o que eu vi lá, eu nunca tinha visto no Brasil. O pessoal se agarrando e se esfregando e um negócio absurdo. Da mesma forma, esses dias eu tava vendo uma entrevista da... Só dá uma olhadinha no tema da balada que você foi, né, Léo? Então, mas... Não. Você leu em inglês lá? Sabe que em inglês, forró vem do inglês. De for all. Ó, Então você foi lá no for all. Então. Na minha graduação tinha muita gente do forró que falou que essa história é mentirosa, viu? Do for all. Mas assim, foi lá na Calçada da Fama, lá em Hollywood. Então talvez... Calçada da Fama em Hollywood. Lá o negócio é mais liberalzão então, mas mesmo. Talvez seja por causa disso, né? Lá... Eu tô querendo dizer por conta disso. Vai lá no às vezes... Texas, risca a faca lá. Lá, mais meu estilo. E aí... Eu vi uma entrevista da Glenda Kozlovski, ela falando, acho que da Copa do Mundo, e ela foi lá pro Catar e etc. E aí também tem o outro lado dessa questão cultural. E ela foi com uma visão de que, poxa, coitada das mulheres de lá, que não podem trabalhar, tem que usar, sei lá, burca, não pode fazer um monte de coisa, tem que ficar em casa, cuidar dos filhos e tal. E aí ela conta nessa entrevista, acho que é uma entrevista recente, que ela conversou com uma mulher de lá, e a mulher falou assim, não, eu... adoro viver desse jeito. Eu tenho pena de você, do jeito que você vive. Quem tá na sua casa cuidando dos seus filhos? Você tá aqui trabalhando do outro lado do mundo e quem tá cuidando dos seus filhos? Eu tô em casa com os meus filhos e tal. Então também tem um outro lado dessa questão cultural. E às vezes falta, não é que falta, mas acho que a gente precisa também se esforçar para tentar entender, como a gente estava falando da questão do gosto pessoal e do medo, mas também tentar entender essas particularidades da onde a gente está inserido também, né? Acho que isso é difícil, por exemplo, não sei se é difícil, me corrijam se eu estiver errado, mas eu tentar traçar semelhanças numa relação, numa balada e na empresa, por exemplo. Porque é o que o Otto falou. No final das contas, o que é bonito... A gente falou aqui num episódio, acho que com a Giovana Morales, consultora de imagem, ela falou, o que é bonito, é bonito. Não importa se foi há 500 anos, há 1000 anos ou se é hoje. Todo mundo consegue enxergar o que é belo. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua percepção, e a gente pode discordar das coisas. Mas o que é bonito é bonito. Independente, eu posso até não gostar do que é bonito, mas o que é bonito é bonito. Então é ter essa percepção também de tentar entender essas particularidades, principalmente culturais ou sociais, como o Marcos tinha falado, facilita para que a gente consiga evitar esses problemas, ou não? O que você enxerga, doutora Raíssa? Com certeza, né? A gente tem que também... entender da onde você tá falando. Então, por exemplo, a realidade do Catar é outra, né? Mas tem muita mulher que sofre, sim, né? A gente vê histórias absurdas, assim, né? Não pode estudar, não sim. pode... São N problemas que vêm de uma cultura. E que são países que ainda é muito mais forte. Sabe Deus se vai mudar alguma coisa, quando vai mudar. Mas eu acho que, assim... Vamos falar do Brasil, que é onde a gente vive hoje, né? A violência contra a mulher, ela é muito, muito forte. Então, é algo cultural que ainda tá num processo de evolução, mas que ainda é muito forte. Não é à toa que, né, no Brasil, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência doméstica. Em 2020... Cada 4 horas? A cada 4 horas. Em 2022, 18 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. Então, são índices, assim, altíssimos. E eu acho que essa questão do como acontece, né, é algo que a gente só vai mudar mesmo com a cultura. Porque não adianta o legislador vir criar leis só. Né? Então, tudo bem, tem pena. Tem pena, o crime tá lá. Se fizer, vai responder por crime. Vai ter as sanções, mas não adianta. É algo que tem que trabalhar em casa, que nem o Marcos falou. É algo que ele tem que trabalhar com os filhos dele. Perfeito. Nas escolas. Então, a gente tem que levar esses temas nas escolas para mostrar como é grave. É um processo de conscientização mesmo. Mas no Brasil sempre teve isso de o homem puxou a menina. Então, nossa, olha como ele é macho, né? São comentários machistas. Tem uma campanha que eu acho muito legal, que foi feita nos Estados Unidos faz muitos anos já. É um vídeo, chama Dear Daddy. Não sei se vocês já viram.
Acho que não. Nossa, Pelo nome. É emocionante, assim. E é uma menina que tá dentro da barriga da mãe, e aí ela começasse a conversar com o pai. Aí ela fala, pai, eu vou nascer mulher. E aí ela começa falando, olha, quando eu tiver tantos anos, eu vou estar na escola e vai ter algum menino que vai fazer uma piada que você achou normal lá atrás, que você talvez já tenha feito essa piada. Mas pra mim, vai ser terrível. Aí ela vai falando, quando eu tiver tantos anos, eu vou ser adolescente e os meninos vão começar a achar que eles podem tocar no meu corpo. E vocês achavam que isso era normal. Então, aí ela vai falando. Nossa, é muito legal. Aí eu sei que ela vai narrando uma história, e daí nessa história a menina é estuprada aos 18 anos, indo embora de uma festa, num carro. Ela sofre um estupro e ela vai falando. Por quê? Porque ele achava que eu tava ali vulnerável e que ele podia fazer o que quisesse com o meu corpo, porque ele era meu amigo, ele nadava comigo toda semana. Então ela vai construindo isso, e aí no final ela fala, pai, eu vou nascer mulher, por favor, não faça com que isso se torne o maior problema de todos. Nossa, É muito legal. Esse vídeo é Legal. muito legal. Por quê? Porque é algo cultural mesmo que a gente tem que mudar através da consciência. Então, assim, piadinhas que a gente acha que são inofensivas, que até mulher faz, porque mulher também é machista. Você vai falar que não? Sim, Lógico sim. que é. A gente tem... Todo mundo, acho que a gente tá num processo Todo de mundo tem de aprendizado. vários tipos, né? Todo mundo tem. Mas é isso, é se policiar para que algumas coisas que eram muito normalizadas, brincadeiras, não sejam mais. Então, é algo que a gente só vai mudar desse jeito mesmo, né? Fazendo esse bate-papo, assim, pro pessoal que tá lá ver e de repente se identificar, falar, nossa, isso não é legal ter esse comportamento, esse tipo de brincadeira, porque ainda é algo que, assim, que destrói a vida de muitas mulheres, né? Eu falo que toda mulher já sofreu algum tipo de assédio. A mulher que fala que ela nunca sofreu algum assédio, ela é distraída. No mínimo, ela é distraída. Todas nós já sofremos algum tipo de assédio. E aí tem mulher que fala, eu nunca sofri. Então, presta atenção, volta lá atrás, porque com certeza você sofreu. Em algum momento a gente anda com medo. Por que a gente vive numa sociedade que eu não posso sair 9 horas da noite, andar 3 quarteirões pra ir no supermercado? Vocês, tranquilo. Tudo bem, hoje em dia tem bastante assalto, mas assim, além de ser assaltada, eu posso ser estuprada. Então, a gente vive numa desigualdade que ainda é absurda. A gente não tem os mesmos direitos, a gente vive com medo. A gente vai fazer uma viagem, a gente já tem que pensar, nossa, onde eu vou ficar? Será que esse lugar é perigoso? É uma educação de medo. Eu falo que assim, a gente, quando começa a ser menina, a gente é ensinada como se comportar para evitar situações. Então, minha mãe sempre falou, não vai sozinha em tal lugar. Não vai sair com essa saia que tá muito curta. De repente vai chamar uma certa atenção. Então, nós somos criadas com medo. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa parar de ensinar as meninas a como se comportarem e começar a ensinar os meninos como eles devem tratar as mulheres. Eu acho que essa é a uma grande inversão. virada de chave, né? É uma virada de chave, que eu acho que, assim, está acontecendo. Mas é um processo que ainda é muito longo. É muito longo. E também tem a questão do que você disse, da gente ter uma percepção hoje, conseguir olhar pra trás, ver o que a gente errou, porque eu acho, aqui nós somos 3 homens aqui. Com certeza, eu não posso falar pelos 2, mas vou falar por mim, sem vergonha. De olhar pra trás e ver que eu já fiz coisa errada lá atrás. E me arrependo por isso. Na época eu não achava que era errado. E hoje eu consigo enxergar. E hoje consigo mudar as minhas atitudes no hoje. Não sei se eu vou ter um filho homem em algum momento, ou se eu vou só ter filha mulher. Tem gente que fala que eu vou ter só... Tem um cara de pai de menina, eu vou ter só um monte de filha. Não sei. Geralmente diz que é o cara que aprontou muito com as mulheres, né? Então não é meu, vi não. isso aí Que acaba, também. que acaba Já tendo um ouvi monte de também, filha pra viu? pagar os pecados, Eu né? não Já ia ouvi soltar conversa essa porque aí eu tô já. arisco hoje, mas... Não, mas aí eu tenho tranquilidade, minha consciência tá tranquila. Gente, olha a minha lata. Eu nem conseguia nada com as meninas na minha época, pô. Nem falava com as meninas na minha época. Mas enfim, hoje a percepção do que antigamente eu achava que era correto e hoje eu vejo que não era correto, não é correto, me ajuda também a tomar decisões diferentes no meu dia a dia e visando a construção ali da educação da minha filha e etc. Mas como essa questão do medo, obviamente que o medo que vocês mulheres sentem, acredito, pelo que você citou agora e pelo que a minha esposa fala, enfim, é muito maior do que o medo que nós homens sentimos em relação à segurança.
Mas que mesmo assim, mesmo sendo maior, acaba passando um pouco desse medo pra gente. Por exemplo, uma situação que acontece muito comigo. Da minha esposa, ela não dirige. Ela tem carta, mas ela não dirige. Então, às vezes, tô aqui, por exemplo, ela precisa fazer alguma coisa, ela fala, vou chamar um Uber. Eu não gosto. Eu sempre falo pra ela, espera um pouco, eu vou te buscar. Eu não quero que você fique andando de Uber, porque eu não sei quem é o motorista, eu não sei quem vai te buscar, eu não sei. Eu já fico ali, pergunto pra ela, me passa a placa, me passa o modelo do carro, me passa a cor, me passa o nome do cara. Eu também fico preocupado, eu também fico com medo. De novo, talvez não seja o mesmo nível de medo que vocês mulheres sentem, mas a gente começa a ter essa percepção do que é possível acontecer, do que, de uma forma geral, acontece na nossa sociedade. E isso vai deixando todo mundo... Óbvio que às vezes o medo é bom pra gente não cometer o erro também, pra gente prestar atenção, mas vai deixando todo mundo muito limitado, né? Então a sociedade em si sofre com isso também, né? Exatamente. É um problema social, é uma sociedade doente. Uhum. Então, quando a gente falou, que nem o Otto falou, das empresas se preocuparem com isso. Por quê? Porque é um ambiente de trabalho em que existem casos de assédio, é um ambiente de trabalho doente. Uhum. Então a empresa deixa de produzir como ela poderia produzir. Por quê? Porque existem questões que adoecem os funcionários, né? Quem sofre assédio, algum tipo de assédio, violência, é um trauma que é pra sempre. Essa pessoa pode passar por tratamentos, mas pra sempre aquilo vai voltar em algum momento na vida dela. É um trauma. Eu acredito que fique uma marca mesmo, né, Raíssa? E aí, a partir do momento em que essa marca ela é instalada na pessoa, tudo acaba sendo mais complexo pra ela, né? Sei lá, uma menina que tenha sofrido... Eu lembro uma vez eu trabalhei com uma menina, uma mulher na época, né? E a gente conversando, éramos amigos lá. Ela falou que ela, na adolescência, ela apanhava do namorado. Tinha um namorado, sei lá, tinha 15 anos, 14 anos, não sei. Tinha um namoradinho lá e ela falou, cara, eu apanhava, o cara me batia e era feio de ver. Hoje, essa pessoa tem traumas em relação a relacionamento. Ela tem medo dos relacionamentos, assim, porque ela fala, cara, mas será que esse cara também não vai fazer a mesma coisa lá? Esse cara vai me bater? Enfim. Então, começa a se gerar como a Raíssa falou, né? Esse medo constante, como você falou do medo em relação ao Uber. Todos os Ubers são assediadores? Não. Mas, assim, já aconteceram casos em que o cara do Uber assediou a mulher e, por isso, se minha mulher entrar num carro à noite... e vai por um Uber que eu nem sei quem é esse cara, você fica com medo, né? Porque aconteceu uma vez com alguém, você já tem, né, aquilo lá instalado no chipzinho lá. Fala, cara, então vamos ficar atento. Então agora você imagina uma pessoa que sofreu realmente o abuso ou a violência. Então para ela aquilo lá fica ainda muito mais marcado, muito mais evidente, a ponto dela, sei lá, surtar só de ver uma situação, né? Às vezes algo que pra gente é muito comum, para ela vai ser uma gota d'água ali no copo para poder transbordar, né? E a gente fala de acontecer fora de casa, né? A gente vê, então, que a doutora trabalha bastante com a Lei Maria da Penha, acontecendo isso dentro de casa daí, né? Da pessoa que você... É a única pessoa, muitas vezes, que a mulher tem para confiar. Exato. Né? A pessoa que tá ali vivendo junto com ela, né? E, de repente, ela pode tá vivendo um medo constante, porque se ela acha que ele pode ser um agressor... talvez ao momento que ela descobrir que ele seja um agressor, já seja tarde demais. Entendeu? Então, eu acredito que até essa questão dessa desconfiança, né, que a mulher já tenha que ter, porque ela tá convivendo com um cara, de repente ela começa a perceber que ele é um pouco agressivo, e assim, ela fica na dúvida. Atentam sinais, né, Otão? Ela pode não ter certeza, que nem a Raíssa falou, ela pode estar desatenta, por exemplo, não percebendo uma progressividade, assim, um aumento gradativo da violência que pode acontecer. A gente vê, assim, que nem eu sou bem leigo, mas assim, eu procuro estar antenado, até tem vindo bastante coisa na televisão e tal, né? Aos poucos aumentando a voz, de repente começa a utilizar palavrão, de repente começa a cercear algumas questões, você não vai sair desse jeito, não, quero que você troque de roupa, e assim, isso pode ser confundido de repente com uma situação até que a mulher deve pensar, ele tá cuidando de mim, tá sendo carinhoso, mas de repente ele tá, na verdade, se apossando de você. Não sei se eu tô falando correto, doutora, mas acho que você podia trazer pra gente algum caso aí que você lembre também, comentar sobre isso, porque eu acho que quando vem de casa, onde a gente tem mais dificuldade, eu acho, de tratar, né? Não, exatamente, e existe, né, eu confesso que antes de eu iniciar esse trabalho, né, lá atrás, eu tinha uma ideia também que eu ficava inconformada quando eu escutava uma história assim, nossa,
fulana apanhou por 10 anos. Eu falava, mas como? Que apanha Como por 10 que anos, fica não faz 10 nada. anos? Aí quando você começa a entender, gente, é algo que assim, é muito mais grave do que a gente imagina. Então por que você fala, por que uma mulher apanhou 10 anos? Por quê? Porque ela tem uma dependência emocional, ela tem muitas vezes uma dependência financeira, o cara ele é o provedor do lar, então ela fala, eu tenho meus filhos, é ele que coloca comida aqui dentro, como que eu vou sair disso? Então a mulher acaba tolerando. E os sinais, eu brinco que assim, gente, os sinais são muito claros. Começou com muitos ciúmes, eu falo que ciúmes em excesso já é a maior demonstração que vai dar ruim, lá na frente vai dar ruim. As pessoas confundem, romantizam os ciúmes. Lógico que existe situações que o casal tem uma conversa, né, que rolou uma questão ali de não gostar, uns ciúmes, mas que daí é conversado e é resolvido. Agora, esses ciúmes que nem o Otto falou em excesso, por exemplo, eu não quero que você saia com essa roupa. Não vai sair com as suas amigas. Eu não quero que você saia com as suas amigas, porque suas amigas não são boa influência. Isso aí já é uma forma de controle. E daí o que acontece? O agressor ele tem um perfil, então ele começa assim, ele vai cerceando de uma forma muito Ele vai sutil. desligando ela das pessoas que poderiam ajudá-la, né? Exatamente, ele vai, é isso aí, aprisionando ela. E tem o primeiro caso que eu atendi de violência doméstica, foi o caso que mais me marcou até hoje, assim, de violência doméstica, que foi uma moça, eu tava fazendo triagem na OAB, né, que tem o convênio da OAB, e eu tava lá fazendo a triagem e chegou uma moça pra tirar dúvidas sobre divórcio. E eu lembro que essa moça, assim, ela chegou vestida como homem. Então ela tava com um moletom bem largão, assim, uma calça de moletom. E aí, quando ela começou a falar, ela começou a chorar. E aí ela me contou a história dela. Nem era pra aquilo que ela tava ali. E a história dela era uma moça que, assim, ela era esportista, ela jogava futebol. E aí ela conheceu ele. Ele falou, acho que não tem sentido você continuar nisso, né? Não vai te trazer nada. Então ela começou a parar de jogar. Daí eles começaram a ficar mais sério. Foram morar juntos, ela engravidou. Quando ela engravidou, ele falou, viu, sai do seu trabalho, porque pra você ficar em casa com a criança. Aí ela, faz sentido, né? Um filhinho pequeno, saiu do trabalho. Aí, quando o filhinho mais novo tinha completado um ano, ela engravidou de novo. E depois que ele nasceu, a situação deu uma apertada em casa, então ela precisava voltar a trabalhar. E ele, assim, muito ciumento, porque ela era uma menina muito linda, assim, muito ciumento, sempre muito ciumento. E ela achava que era cuidado. Então ela falava, não, ele é cuidado. Então ele falava, não, olha, seu corpo chama muita atenção. Então evita usar roupa muito justa, porque na rua vão olhar, vão mexer com você. E ela indo nesse processo. E aí, quando ela falou, não, preciso voltar a trabalhar, as coisas apertaram, ela voltou a trabalhar num supermercado. E aí, o que ele fazia? Como ele era autônomo, ele fazia ronda no supermercado. Então, ele sabia os horários que ela tinha de folga. Então, ele ficava indo na frente do supermercado. Ele ficava esperando na porta do supermercado, na saída dela, levava ela até o carro. Tudo pra ela sair do trabalho, né? E aí, ficou insustentável, né? Ficou uma situação, ela saiu do trabalho. E aí, ela falou, bom, mas então precisa de dinheiro, né? Aí, o que ela fez? Ela começou a fazer artesanato. Aí, ela fazia os artesanatos e vendia nas redes sociais. Só que o que aconteceu? Ela ficou muito bom o que ela começou a fazer. E aí, começou a ter cliente e iam na casa dela buscar. Ele pirou. E aí, nisso, ela já estava sofrendo outros tipos de violência. Ele já batia nela, humilhava, violência psicológica, todas. Aí, o que ele fez? Ele tirou os pertences dela de trabalho. Então, ele escondeu todas as ferramentas que ela tinha investido para fazer o artesanato. Ele tirou dela as ferramentas, né? E aí entra o que o Otto falou, que é um do tipo de violência, que é a violência patrimonial. Então, ela sofreu violência sexual, ela sofreu violência física, ela sofreu violência psicológica, porque ele acabava com o psicológico dela. Ela sofreu violência patrimonial, porque nem trabalhar ela podia, nem o cartão dela ficava com ela. E aí, no fim, assim, a última situação que aconteceu foi que ela chegou da casa dos pais e ele surtou achando que ela tinha tido relação com alguém. Daí, na frente dos filhos, um de 4 e um de 2, ele abaixou a calça dela e foi cheirar as partes íntimas dela, porque ele falava que ela tava cheirando preservativo. Aí ela saiu fugida de casa. Ele trancou ela saiu fugida. Ela quebrou o vidro, saiu fugida de casa com os 2 filhos e chegou até a mim no dia seguinte. Eu falo que, assim,
Acho que a gente se encontrou ali, porque aquilo doeu na minha alma. Eu nem conhecia, enfiei essa moça no meu carro, falei, vamos na delegacia. E aí hoje eu vejo ela assim, ela tá super bem, ela voltou a ser a moça linda que ela era, mas ela falou pra mim, ela falou, doutora, eu só não me matei porque eu tenho os dois e eu tenho pavor de pensar eles serem criados por ele. E eu sempre conto a história porque a história dela, ela sofreu todos os tipos de violência da lei. Porque a Lei Maria da Penha, ela traz vários tipos de violência, que pode acontecer de forma isolada ou em conjunto. Ela sofreu todos. Mas, por exemplo, a que sempre começa é a violência psicológica. Que, pra mim, é tão grave quanto a física. Porque a psicológica, ela destrói a cabeça da mulher. Então, ela vai ter problemas psíquicos, ela vai ter baixa autoestima, ela vai se sentir culpada. E aí que entra, por que ela não denuncia? Por quê? Porque ela não tem psicológico, ela não tem força, ela não consegue sair daquilo. E aí depois vem a violência física, a sexual, porque que nem a gente estava conversando, a nossa cultura ainda é de que a mulher ela tem que ceder aos desejos do homem. Então existem ainda pessoas que acreditam que não. Como assim? Ela é casada, ela vive comigo, é minha companheira, minha namorada. Se eu tiver desejo, ela tem que me satisfazer. E isso é um absurdo, né? É violência sexual. Então, isso pode acontecer de forma isolada. Então, a lei, ela teve esse cuidado em trazer os tipos de violência, que são todos esses. E aí, eles podem acontecer sozinhos ou separados, mas vai progredindo vai também. Vai progredindo, é o que eu falo. Começa com a violência psicológica. Então, começa... Eu sempre brinco com minhas amigas. Minhas amigas começam a contar umas histórias que eu já vivi. Eu já tive um relacionamento de muitos ciúmes, que eu, trabalhando com isso, demorei pra entender. Precisou uma amiga minha psicóloga virar e falar assim pra mim, você tá percebendo que você tá vivendo um relacionamento que depois você vai fazer palestra sobre isso? E aí eu falei, meu Deus, né? Então, assim, é algo que é tanta manipulação que a gente esquece, sabe? É muito complicado, é muito complexo. Que às vezes quem tá dentro não tá enxergando. Não, né? na época eu pirei, eu levei pro meu psiquiatra e falei, olha, aconteceu isso. Daí ele falou assim, Raíssa, mas para pra pensar, se for assim, psiquiatra não toma ansiolítico. E eu tô tomando, ele brincou, né? Porque estamos todos sujeitos a estar em relações assim. Mas aí acho que o que a gente tem que começar a ter essa consciência é perceber. Então, os sinais estão aí, que nem você falou. A pessoa dá sinais de que não é legal. E a gente acaba romantizando, né? Que é um cuidado, que é... Ai, não, ele é protetor. E aí, quando você viu, você já tá envolvida e aí é muito mais difícil de sair, né? Ô, doutora, e seguindo essa temática, então, e como é que funciona pra pessoa procurar ajuda? Então, tá acontecendo isso, quais são os canais que existem hoje em dia pra uma pessoa procurar ajuda? Como essa pessoa que apareceu até você aí? Então, aqui em Botucatu, a gente tá muito bem respaldado, assim. Eu falo que, embora tenham muitos casos aqui na nossa cidade, as políticas públicas são muito boas. Então, a gente tem o Centro de Referência da Mulher aqui, que a vítima pode ir até o centro, mesmo ela não tendo feito BO, nada ainda. Vamos supor, ela tá num processo de entender que ela tava sofrendo numa violência. Porque é um processo também. E daí é isso. Tem mulher que demora 1 mês, tem mulher que demora 1 ano, tem mulher que demora 10 pra entender que ela tá sofrendo. Então, ela pode procurar esse centro que ela vai ter respaldo de psicólogas, assistentes sociais. É sensacional o trabalho que elas fazem. Se tiver acontecendo flagrante, 190, né? Chama a polícia. Se for fazer o BO, é na Delegacia da Mulher. Nas cidades que tem, né? Então, aqui em Botucatu a gente tem a Delegacia da Mulher. Tem um 180, que é um telefone, um canal também, que todo mundo pode pedir ajuda pelo 180. 180, 180. Legal. Até pessoas de fora, né? Que eu brinco que as pessoas... Tem um ditado popular que fala em briga de marido e mulher não mete a colher. Não, mete sim, a colher, o rodo, o que tiver que meter. E aí, por exemplo, se você tá... se você sabe de alguém que tá sofrendo violência, se sua vizinha tá sofrendo violência, você pode fazer uma denúncia. Você pode ligar nesse 180 aí e falar, tô escutando aqui. Se for flagrante, se estiver acontecendo algo, 190. você tá ouvindo, 190. Daí chama a polícia. Se for uma... Não suspeita, mas tipo, eu já ouvi meu vizinho tá precisando de ajuda, brigando, aí é 180. Você pode acionar esse 180. E também a gente tem aqui a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho incrível, assim. É muito legal. Eles fazem ronda, então quando a mulher ela vai e faz o BO, ela vai pedir uma medida protetiva. Né? Essa protetiva
são várias formas de proteção. Aplica às vezes todos, depende do caso concreto, mas em regra vai aplicar. O agressor vai ser afastado do lar, não vai poder ter contato com a vítima e com os familiares. Se ele for perigoso para os filhos, também aplica para os filhos. Se não, não. E aí a patrulha Maria da Penha, eles recebem esses boletins, entram em contato com as vítimas e aí ele entende a logística da vida dela. Então, por exemplo, ela trabalha numa loja e ela busca as crianças na escola, que são locais que ele pode usar para abordar. E aí o que eles fazem? Eles fazem ronda. Eles fazem rondas na casa perto dessa mulher para evitar aí que ela possa ser surpreendida pelo agressor. Legal. E aí a mulher ela também pode ligar pra patrulha. Então, vamos supor, se esse agressor ela viu que ele tá passando na frente da casa, ela liga, eles vão. Assim, a GCM faz um trabalho sensacional aqui em Botucatu. E é muito legal. pelo que eu tô entendendo também, por exemplo, o caso seu primeiro caso, dessa moça que te procurou e tal, com os 2 filhos, mesmo tendo todas as provas e comprovando que ela é a vítima e tudo mais, o cara não é preso. Ele só fica afastado. Depende do caso. Se for em flagrante, ele vai ser preso. Entendi. Mas no caso dela, por exemplo, o Não, cara tá solto, ele tá só fica solto, afastado. Que A uma- pena eu queria falar, o que é né? uma porcaria, É uma pena, né? né? É uma pena. pena. Mas outra coisa que é muito legal que a gente tem aqui em Botucatu também hoje em dia é porque foi feito um estudo. O que acontecia? O agressor, vamos supor, a vítima vai, faz a denúncia, ele responde pelo processo criminal, beleza, separa dela, ela segue a vida. O que vai acontecer no próximo relacionamento dele? Ele vai repetir o ciclo. Uhum. E aí tem uma promotora de justiça, que ela era promotora, agora ela não é mais, a Gabriela Mansur, que eles entenderam isso e aí eles aplicaram, na primeira cidade que eles aplicaram, um tratamento pro agressor. Isso até virou lei e hoje tá na Lei Maria da Penha. Então o agressor hoje na sentença, ele é encaminhado para um tratamento. Seria uma ressocialização. Tá. Tipo, perdi a carteira de motorista, tenho que fazer o Exatamente. CFC de novo. Reciclagem. Exatamente. E aí, aonde foi implantado esse projeto, a reincidência diminuiu 60%. Legal. Olha que bacana. Porque o que acontece? O agressor, às vezes, ele vem de uma família agressiva, pode acontecer, então ele cresceu vendo o pai agredir a mãe, tratar a mãe daquele jeito, e o que ele entende? Que essa é a forma de amor. Uhum. Então, é algo cultural, muitas vezes. E aí, quando eles passam por esse projeto, é muito legal, porque ele vai ter palestra com psicóloga, com assistente social, com policial, com advogado. Eu fiz o curso daqui de Botucatu, chama Tempo de Despertar. É muito legal. E eles são obrigados a ir, entendeu? Se eles não participarem de 8 encontros, Só precisa ir. ó. muda a pena. Então, eles vão... Não pode dormir na aula também. Se dormir, levam. Então, e eles vão. E isso tem funcionado. Porque não adianta só punir, né? Precisa corrigir, porque é um problema mesmo social. Uma Tem que ser sociedade um grupo doente. de... Não tem aquele Alcoólicos Anônimos É tipo lá? um grupo de alcoólicos Tem que ser anônimos. agressores conhecidos. Não pode ser anônimo. Ah, Tem a que fotinha do expor. cara lá. Ah, lógico. Isso tem a que gente expor não pode esses caras. fazer. Seria bom. Olha, um aplicativo seria incrível. Não tem o... Você dá uma- aplicativo. Não tem o Tinder, tem que ter o Tinder Tinder. dos agressores. Você já vai ver, conhecer a pessoa. Esse Deixa eu aqui olhar não. aqui se ele tá registrado Você vê no aqui. Tinder, fala, esse cara tá no Tinder. Aí você vê aqui, ele é vê agressor. no- Você não dá. Você já arranca fora Não, ali. mas o que eu quis dizer é isso, que esse agressor, ele pode melhorar, ele pode entender que... É como, aquilo não- como qualquer pessoa, Qualquer né? pessoa, porque é o que eu tô falando. Vem, gente, do que a pessoa viveu muitas vezes dentro. Você imagina uma criança que cresceu vendo isso. Ah. Pode acontecer que ele vá pra esse lado de entender que é assim que se trata a mulher. Por quê? Porque a educação dele foi essa. Ou também, lógico, existem casos que não repete, né? Que entende, tem uma consciência Sim. de que aquilo não é legal, principalmente por ver a mãe sofrer. Mas existem muitas situações que é isso. E aí a gente também vê o lado da menina. Por que muitas mulheres entram em relacionamentos assim? Quando você olha o histórico delas, a mãe sofreu violência, vem de geração. E daí ela fala, é assim, o amor é assim. É quase que uma maldição hereditária. Então, Acho que é mais psicológico, É né? algo Porque psicológico. pelo que É pelo que a algo Raíssa tá psicológico. falando, parece que a linha é muito tênue entre o amor e o cuidado
e o Isso. abuso e a violência, né? Então. O que são coisas completamente distintas, mas por esses casos vai parecendo que é muito... É muito interligado. Muito coladinho ali a fronteira Muito, entre um e o outro, né? Então é algo que é cultural. Então a gente só consegue mudar isso dessa forma, tendo esse tipo de projeto, levando nas escolas. Eu adoro ir nas escolas. Uma coisa que eu gosto muito, assim, é conversar com o adolescente. Porque se você já colocar na cabeça deles, é muito mais fácil você mudar alguém que está num processo de formação, né? Que vai Sim. tá formando ali todos os seus valores, né? Do que você mudar um adulto que já tá... Mas também tem Perfeito. como. Tanto que não é à toa que esse projeto aí tem tido resultados E sensacionais. é legal a gente frisar que eu acho que tem uma resistência ainda ideológica em algumas escolas, em alguns lugares. Conheci um colega que na escola dele não tinha nada sobre, por exemplo, educação sexual. Então, talvez a gente inserir assim, um contexto de assédio sexual seja difícil em algumas escolas, né? Principalmente algumas escolas que são ligadas a algumas religiões que batem o pé nisso, né? De alguma forma... questão de criacionismo, né, e evolução natural da espécie. Então tem algumas escolas que eu lembro que esse meu amigo estudou e ele falou, não, meus filhos não vão estudar educação sexual. Eu lembro que no ambiente de trabalho ele falou um negócio pra gente, assim, totalmente nada a ver, assim, dele não conhecer mesmo, de repente, o ciclo menstrual da mulher. Tô levando para um assunto mais amplo, mas assim... da gente entender, e aí vale a questão da gente frisar na educação, da gente entender que a gente precisa estudar cidadania nas escolas. Então, ensinar o respeito, né? Ensinar que o assédio sexual ele existe, que você vai ter a idade para você aprender sobre isso, né? De repente, criar uma cartilha na escola que a criança vá se desenvolvendo para não chegar... Não, vou esperar a hora certa de explicar para o menino, né, a educação sexual. Né? Não, isso tem que ser construído, porque se a gente esperar a hora certa, as crianças se desenvolvem não junto. De repente um tem um primo mais velho, tem um acesso a uma informação mais fácil, de repente o outro já é filho único, não tem nenhum primo mais velho, nem irmão mais velho, de repente vai ficar ali mais... os pais vão conseguir controlar melhor a informação desse jovem. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente tratar isso nas escolas mesmo, para a gente mudar a cultura e a gente criar um programa de ensino para que a gente ensine, então, cidadania, o respeito e ensinar o respeito com a mulher, né, e essas situações. Existe muita ignorância, né? Quando você fala em educação sexual, a pessoa fala, ai, nossa, não, mas vai ensinar as crianças a ter relação sexual na escola? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas quando a gente olha os índices de tantos casos de estupro que acontece com criança e dentro de casa, porque a maioria dos casos é dentro de casa, a gente tem que levar isso pra escola. Por quê? Porque a criança tem que... Se ela, infelizmente, se ela vem de uma educação que às vezes a mãe, coitada, nem tem tempo de estar ali com o filho porque ela tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, e aí ela fica com o avô e esse avô abusa dessa criança. Então a escola eu acho que é muito importante ensinar mesmo. Olha, ninguém pode tocar no seu corpo. E isso é educação sexual, o seu corpo é seu, ninguém pode ultrapassar esse limite, ultrapassou esse limite, você tem que se posicionar. Isso é a educação sexual. E ir trabalhando mesmo. Respeito... Tudo isso, porque não adianta você querer não falar sobre um assunto que é uma realidade e fazendo isso você está colaborando com toda uma rede aí de pedofilia. Perfeito. Eu concordo, absurdos, né? eu concordo com essa visão e na minha, aí é uma opinião minha, eu vou um pouco além, porque eu tenho esse desejo, não sei se estamos caminhando para isso, mas... de que, no fundo, acho que essa responsabilidade não deveria estar na escola. Não deveria. Né? Tem que ter, concordo. Mas pensando no mundo ideal, não deveria ter. Porque isso deveria ser bem respaldado em casa, educado e respaldado em casa. E como você falou, os principais casos de violência com criança, com mulher, enfim, é em casa. Então não é um ambiente, para a maioria, ou para muitas famílias, não é um ambiente seguro. Mas deveria ser. Então, poxa, tomara que essas crianças que estão tendo contato com esse tipo de informação, que elas possam criar famílias e que essas famílias sejam diferentes. Porque acho que aí a gente começa a caminhar para uma sociedade mais educada, vamos dizer assim. Para uma sociedade com mais consciência. Porque senão, de fato, a gente pode ter... Por exemplo, eu estudei durante boa parte da minha vida em colégio católico, tive educação sexual na escola, mas
com exceção do Marcos, todos nós somos da mesma geração, né? Mesma faixa de idade aqui. A gente viveu uma transição, principalmente, do acesso à internet, que hoje, poxa, os nossos filhos já têm tudo na palma da mão, e que é assustador saber que mesmo tendo esse tipo de consciência em casa, meus pais sempre falaram muito comigo também, tive esse tipo de conteúdo na escola, mas mesmo assim a gente consegue ter acesso à informação e informação errada na palma da nossa mão, que é o celular. Sim. Então hoje eu vejo muitos relatos também de pais falando que, poxa, na nossa época, se quisesse ver alguma coisa errada assim, você tinha que ir no computador de fazer o maior malabarismo. Hoje os pais falam, professores falam que, pô, na escola, as crianças estão lá com o celular, estão trocando vídeo, trocando não sei o que, umas coisas absurdas. E às vezes, mesmo tendo, o que eu quero dizer mesmo tendo esse cuidado da escola e tal, ainda falta essa conscientização, principalmente para as crianças, porque nem tudo que tá na internet, ou quase tudo que tá na internet, é errado. Não é saudável também. Então, eu vejo que existe esse inimigo muito grande pra gente lidar nos dias de hoje, que é esse acesso à informação desenfreado. E não é informação de qualidade, né? E o que eu percebo, e entra na linha do que a Raíssa falou, é que, assim, por vezes os pais não têm esse domínio de controle. Não porque eles não buscam ajudar e tudo mais, mas às vezes pela correria do dia a dia mesmo, né? Às vezes o pai não consegue ver o caderno do filho, fazer um dever junto, né? São raras as exceções hoje onde as pessoas conseguem ter, porque hoje realmente a mãe tá fora, o pai tá fora, às vezes o filho tá realmente na casa de um avô, na casa de ou às vezes até um cuidador que tá com essa criança, né? E isso acaba dificultando. E a maioria das crianças com o celular na mão o tempo todo, né? A maioria das crianças com o celular na mão o tempo todo. E aí entra um pouco dessa linha de que o Otto falou, da importância da escola, no sentido, e aí eu vou num sentido mais amplo. A Flávia é professora. E ela recebe muito, cara. E ela trabalhou em alguns momentos em escolas muito periféricas. E ela teve muito acesso a meninos e meninas, né? Não é só meninas, meninos também. De histórias de abuso, e como a Raíssa falou, é dentro de casa, é um padrasto, é um tio, é um primo mais velho, enfim, é um avô. Então são N situações que essas crianças vivem dentro dos seus lares e que às vezes é na escola que ela consegue escoar aquele assunto, né? E às vezes, de uma forma errada, ela não é orientada. Mas que se a escola melhor preparada, aí como o Otto falou, a gente consegue dirimir melhor esses problemas. Então, por exemplo, a Flávia fala muito isso. A escola não devia ter só professor e ponto, e diretora. Devia ter um professor, devia ter um psicólogo, devia ter um psiquiatra, devia ter um nutricionista, devia ter um assistente social, devia ter um centro ali. É a base nossa. Né? A base da nossa sociedade está ali na estrutura escolar, com as crianças. Então, se essas crianças elas forem melhor assessoradas em todos os níveis de assuntos, não só na questão teórica e técnica ali, de aprender matemática, inglês, português, mas, por exemplo, você pega hoje a Flávia dá aula naquelas escolas de tempo integral. Nessas escolas de tempo integral, a criança vai lá, estuda, e depois da tarde ela tem uma atividade, sei lá, culinária, alguma coisa assim. Mas mais que isso, deveria ter lá uma assessoria psicológica, né, da criança, todos os alunos de repente passarem ali, trocarem uma ideia com o psicólogo, num bate-papo, uma conversa, porque ali é detectado muito problema. A Flávia tem aluno que vem, fala com ela, entendeu? Fala, ai professora, nossa, aconteceu isso, nossa, aconteceu aquilo, ai meu avô, ai meu pai, ai meu tio, e não sei o quê. E ela fica assim, horrorizada. E mais, o que ela pode fazer? Às vezes nada. Pode falar, então. Não, eu ia lembrar de um filme, cara. Vocês assistiram o Castelo de Vidro? Já ouviram falar desse filme? É um filme legal pra gente indicar pros nossos ouvintes aí. Eu assisti e ele fala isso, Marcão. Mais ou menos assim, a história é de uma família. Então, assim, o pai e a mãe, que eles têm um jeito mais irreverente, vamos dizer assim, de viver. Eles não são adeptos à escola. Eles são adeptos que os filhos têm que aprender com eles pela vida. Eles nem têm casa fixa, ficam mudando de casa. E aí, cara, e o pai, ele tem problema de alcoolismo, então, tipo, o dinheiro que eles têm pra dar comida pros filhos, os filhos vão pedir comida pra ele fala, eu vou buscar. Aí ele vai lá e volta bêbado e tal. Então ele começa...
ter uma agressão com a família dele. E aí vai mostrando vários momentos, até tem um momento que a filhinha dele fala, pai, você queria pedir um desejo, um negócio, a filha fala, queria que você não bebesse, porque se você não bebe, você cuida da gente. E aí eles vão passar uma temporada na casa da mãe, da avó, a mãe do cara, era uma senhora toda estúpida também, até teve uma parte do filme que ela dá uma assediada no filho dele, as irmãs vê, daí que todo mundo sai na briga lá no filme, vamos sair daqui, essa velha louca e tal. Pá. Então, assim, o filme conta esse nome, Castelo de Vidro. Acho que é legal a gente... Porque, assim, daí a filha mais velha chega e fala assim, gente, se a gente não estudar, a gente não vai conseguir sair deles. E o pai batia na mãe, e a mãe gostava de apanhar. Então, assim, ela também bebia, então ficava aquele negócio. Ele chegava bêbado, a mãe brigava que você não trouxe comida, ele batia nela, daqui a pouco tava os dois dando risada e as crianças tudo horrorizadas, sabe? Então, e aí isso me preocupa um pouco da questão da gente educar, de dizer que, assim, a família educa. Mas é que, assim, tem família que não consegue educar, que não vai conseguir educar. E muitas vezes está longe da gente imaginar que tipo de família pode existir. E pessoas muito diferentes do que a gente pode imaginar que são. Então esse filme traz isso, né? Então ele traz um pouco de uma história, que é o que a gente falou, passada do cara, de já sofrer alguma coisa talvez com a mãe dele, levar isso para a família, então com problema de alcoolismo, já achar uma companheira que seja adepta dessa forma de viver, e as crianças se juntam para estudar, e aí começa cada uma estudando, guardando dinheiro, que tinha que esconder dele, que senão ele achava o dinheiro, e começam a estudar, e aí é uma história verídica, inclusive, de uma jornalista. Não vou falar muito, porque acho que eu já quase contei o filme todo. Se você não quer assistir o filme, assista o Lucrocast, que sempre a gente vai contar. Mas é um filme relativamente novo, né? É um filme relativamente novo, não é? Eu acho que é, cara. Porque você começou a contar, eu acho que eu já vi alguma coisa, um trailer, alguma coisa. Você sabe se tem alguma plataforma pro pessoal assistir? Prefiro não comentar. Tá. Prefiro não comentar. Mas procure aí, Castelo de Vidro, tá? Não vou fazer nenhuma propaganda aqui, porque não estão pagando nós. Você acha se tá se os caras quiserem patrocinar alguma plataforma aí que lança vídeo aí, quiser. É isso. Mas é exatamente isso, né? É uma história que... Existem muitas outras histórias parecidas. Reais, né? Exatamente. O mundo real, o mundo ideal seria que as crianças tivessem educação respeitosa dentro de casa, né? Que fossem ensinados os valores, o que é certo, o que é errado, que fossem respeitados, mas a realidade não é essa, né? Se você for olhar o Brasil, é um país em desenvolvimento, que a educação ainda é muito precária. A gente tá falando de educação aqui de Botucatu, mas vamos para outros estados, Malemar tem educação, né? Então, é uma realidade que é muito difícil. E muitas vezes vai ser na escola, muitas vezes não, a maioria dos casos, que uma criança, um adolescente vai conseguir pedir socorro. Por quê? Porque é na escola que eles têm uma conexão com o professor e se sente à vontade para falar. E aí é o que o Marcos falou. Sempre que eu vou em escola que você conversa com o professor, a gente escuta histórias assim que são terríveis. Porque é o canal deles. O que eles fazem? Eles vão para casa, para escola. Onde eles vão pedir ajuda? Na escola. Então a escola ela tem mesmo que trazer esses assuntos diferentes. Não adianta só ficar naquele basicão, porque a gente não vai mudar uma realidade se a gente não olhar para um problema e conversar sobre, né? Então, assim, esse projeto que a gente faz da OAB Vai Escola é muito legal. Assim, foi ele que me encaminhou pra... Despertou. Foi exatamente esse projeto, assim, porque eu entendi que eu terminava de dar palestra, sempre vinha alguma adolescente, tanto menino como menina, contar, falar assim, olha, eu vivo isso dentro de casa, minha mãe apanha. E aí eles ficam surpresos, porque eles nem imaginam que às vezes isso é um problema, né? Então, a educação é tudo, tem que ter. A educação tem que abraçar todos esses tipos de assuntos aí, porque senão a gente não vai ver diferença nas próximas gerações, né? Legal. Até que a gente chegue um dia na sociedade ideal. E como que é seu dia a dia, doutor? Então, você atende a algum escritório? Como é que você faz suas atividades aí? Que eu vejo que você é bastante movimentada na questão de estar sempre na delegacia da mulher lá, envolvida. Então, conta pra gente como é que é seu dia a dia aí. Bom, eu trabalho, hoje eu tenho um escritório, né? Trabalho com direito da mulher, direito de família, violência doméstica. Eu atuo bastante como assistente de acusação. Em regra, a vítima não precisa de advogado, né? Porque ela tem o Ministério Público do lado dela. Mas como a gente vê ainda uma sociedade extremamente machista e a gente vê casos de repercussão na mídia, por exemplo, o caso da Mariana Ferrer, que foi aquela blogueira que
ela sofreu um estupro, ele chegou a ser absolvido por falta de provas, mas o que chocou, além de tudo que ela passou, foi a audiência dela de instrução. Ela foi humilhada, ela foi desrespeitada, e aí tinha um juiz, tinha um promotor, tinha um advogado, e ninguém fez nada. Foi, assim, mais de uma hora que essa menina passou, assim. Caramba, não. E aí, isso só viralizou porque, por sorte, a gente estava na pandemia e as audiências começaram a ser todas online, né? Então, essa audiência foi gravada. E aí, essa audiência caiu na mídia e isso chocou, assim. Chocou, mais ou menos, porque quem tá no meio sabe que é uma realidade. Infelizmente, a gente ainda tem muito essa situação. Tanto que o caso dela virou uma lei, a Lei Mariana Ferrer, que hoje proíbe, né, qualquer tipo de desrespeito à vítima, tentar desmoralizar a vítima, porque isso até um tempo atrás acontecia. Então o advogado de defesa, por exemplo, de um cara que está sendo acusado de estupro, ele pegava e falava assim, olha, ela sai com vários caras, olha aqui como ela se veste. O caso da Mariana, o advogado dele entrou no Instagram dela, pegou foto dela de biquíni e mostrava na audiência, falava assim, olha aqui as fotos dela, ela se veste assim. Então, assim, não importa, gente, que seja uma garota de programa, um profissional do sexo, se ela não quer ter relação com alguém, ela não precisa ter relação com alguém. E isso é uma violação absurda, mas existia essa cultura que existe ainda. A gente vê muitas situações da vítima ser desmoralizada numa audiência. Então, as vítimas que têm condição, o que elas fazem hoje em dia? Elas procuram uma advogada para acompanhar elas na delegacia, na audiência, e aí a minha atuação vai ser essa, vai estar ali do lado dela, não permitir que ela sofra nenhuma outra violência, né? Porque ela já sofreu uma violência e aí, de repente, durante um processo, ela pode sofrer outra, com alguma pergunta, com algo nesse sentido. Então, eu atuo como assistente de acusação do Ministério Público, e faço também os processos de família, faço palestras. Eu gosto bastante do tema, né? Então eu acabo me envolvendo. Quando eu vejo alguma coisa, eu já tô envolvida. Mas deixa eu entender, então isso pra mulher é gratuito? Essa sua assistência não é do Ministério Público, não fornece de graça isso? Não, então, ela não precisa contratar um advogado. A vítima, ela não precisa ter advogado. Né? Por quê? Porque ela tem o Ministério Público do lado dela. Mas ela pode, se ela quiser. Se ela tiver condição, ela pode contratar um advogado que vai atuar como assistente do Ministério Público. Então, na audiência, eu vou estar lá habilitada no processo. Então, eu posso juntar provas, vou fazer pergunta pro réu na audiência. Entendi. Então, é um serviço que a pessoa vai contratar. Então, o seu serviço é contratado pela pessoa que está acusando. Eu também faço um trabalho voluntário. Eu já tive um projeto. Na pandemia, criei um projeto que chamava Renascer Mulher. Foi bem legal, assim, porque a gente tava no auge, assim, fazendo várias coisas, de repente, fecha tudo. E aí eu falei, meu Deus, e agora a vítima? Presa dentro de casa com o agressor. Eu falei, tanto que os índices da pandemia fizeram isso aqui, subiram muito, assim. E aí a gente criou um projeto voluntário, eu reuni assistente social, policial da Guarda Civil Municipal, uma psicóloga, presidente do Conselho da Mulher, mais uma advogada. E a gente criou uma rede social que chamava Renascer Mulher e a gente atendia vítimas online. Então, quem viesse pedir ajuda, a gente chegou até a atender uma menina de São Paulo, tava sofrendo violência, ela entrou no Instagram e falou, pelo amor de Deus, me ajuda, ele tá aqui. Então, foi muito legal, assim, o projeto. Então eu sempre fiz também um trabalho voluntário. Eu sempre acabo, quando chega alguém pedindo ajuda, se eu vejo que assim, que é uma situação, eu acabo abraçando, né? Eu não consigo, é mais forte. Quando eu vi, eu já ajudei. Então eu faço também um trabalho voluntário. Esse projeto hoje em dia não tá funcionando, mas eu faço parte de um projeto que chama OAB por Elas, da OAB, que a gente atende as vítimas no Centro de Referência da Mulher. Então aqui em Botucatu, a vítima de violência, se ela for até o centro, ela vai ter um atendimento de graça de advogadas. A gente vai estar lá toda quarta-feira, ficam 2 advogadas lá no centro para tirar todas as dúvidas. Porque surgem muitas dúvidas, né? Não só sobre o processo criminal, mas sobre pensão, divórcio, como é que ela vai se manter, como é que vai ficar a guarda do filho. Então, as advogadas estão lá, mas
Aí as vítimas que têm condição, né, eu acabo prestando esse serviço aí como advogado. Legal. Muito bom. E quais são você falou das redes sociais, do projeto que você criou e tal, mas hoje quem quer te encontrar pelas redes sociais, fora das redes sociais, como é que faz? Tenho meu Instagram, que é Raíssa Blumer, _EDV. Tá? Pode me encontrar lá, pode conversar, se precisar tirar dúvida, eu falo que eu até gosto disso, assim, de ter essa troca, né? Então, eu tô lá nas redes sociais. Raíssa é com Y, né? Raíssa Blumer, _ADV. É. E fora das redes sociais, que se alguém quiser te encontrar no escritório, como é que funciona? Tem um escritório, eu tô com um endereço novo, agora me fugiu, mas fica Tem no Instagram também o endereço? Tem no Instagram lá, Então, o endereço, sucesso. na Coronel José Vitoriano ali, acho que é 430, se eu não me engano, mas agora me fugiu. Mas hoje é mais fácil achar pelo Instagram, né? Todo hoje mundo em dia, as tem redes sociais. rede social. É. Nós estamos caminhando para o final, Raíssa, e a gente até em off falou de outros assuntos aqui que eu achei que a gente ia trazer Vai à ter tona. que ter outro, então. Repete. E o assunto é tão denso E amplo. e que realmente passou rápido o tempo e daria pra gente continuar conversando. Na hora que eu vi o horário ali, falei, nossa, tinha mais algumas perguntas pra fazer, vamos ter que fazer parte 2. Já organiza sua agenda aí, não quero nem Vamos saber. organizar. De que forma que você poderia resumir pra gente essa sua atuação e aquilo que a gente conversou hoje, como a gente até não falou tanto sobre negócios hoje, né? Não falamos tanto sobre empreendedorismo hoje. Mas de que forma que você poderia resumir para quem está nos acompanhando, e mesmo que a gente esteja fugindo do tema do empreendedorismo, mas como que você resumiria essas questões para quem acho que para quem precisa de uma ajuda, talvez não tenha percebido ainda ou não saiba como pedir ajuda, e para quem, como eu me coloquei aqui, para quem precisa entender mais, para quem precisa aprender mais, refletir mais sobre essas questões, para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. Qual a sua mensagem final para esse episódio? Bom, eu acho que assim, hoje em dia a internet, né, que nem você falou, tem muita desinformação, mas também tem muita informação. Então eu acho que a internet é um meio muito legal das pessoas procurarem sobre esses assuntos que são delicados. Então eu acho que a internet é um canal muito bom. E a minha mensagem, acho que o que eu gostaria muito, assim, é que isso que que a gente fez aqui hoje seja algo que aconteça em vários canais, seja algo que é uma realidade mesmo. Vamos falar sobre violência, tem que falar sempre, não só no Agosto Lilás, que em agosto a gente tem um mês aí para falar sobre a violência doméstica. Em novembro a gente também tem um mês de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Legal. Então, meu desejo é esse, que seja algo que seja sempre falado, porque de repente tem alguma mulher assistindo esse bate-papo nosso e aí ela fala, meu Deus, eu tô passando por isso, como já aconteceu muitas vezes de mulheres entrarem no meu Instagram por causa de um vídeo e falar assim, nossa, eu entendi que eu sofro violência. Eu acho que o meu desejo é esse, assim, que a gente possa levar conhecimento para as pessoas, porque o conhecimento, ele é sinônimo de liberdade, né? Então, para a gente tirar muitas mulheres de uma situação de aprisionamento, é através do conhecimento. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço a abertura, né? Não falamos muito sobre negócios, que é o canal de vocês, mas se a gente não falar sobre esses assuntos, isso interfere diretamente nos negócios. Que nem a gente conversou com o Otto falou, né? Uma empresa que não se preocupa com esses assuntos é uma empresa que ela não vai ter o mesmo desempenho de uma empresa que já tem um olhar para desigualdade de gênero, para dar abertura para as mulheres crescerem dentro da empresa, uma empresa livre de um ambiente de assédio. Então, eu acho que é muito relacionado. A empresa que não olhar para isso é uma empresa que está ficando para trás e não vai estar aí inserida no mercado de trabalho, né? Exato. É isso. Exatamente. Marcos, quais são as suas Maravilhoso. considerações finais? As minhas considerações finais são: mulheres, andem com spray de pimenta no carro e... como que chama? Aquela arminha de choquinho. E tirar o É CAC isso, também. cara. Precisa tirar o CAC também, e melhor. choquinho. O cara chegou do lado, mete choque no cara. Não, brincadeira à parte, mas é isso. As mulheres, elas realmente, assim como o Otto bem disse lá no início, né? A gente não sabe mensurar e nem consegue mensurar o que é essa realidade
que as mulheres passam, né? Muitas vezes é isso que a Raíssa falou, cara, de sair à noite, 9 horas da noite, para dar uma volta ali na padaria ou no supermercado, na frente de casa, e saber que você pode ser assediada, ser estuprada e qualquer outro tipo de violência. Nós homens talvez não, né? Com consciência plena não sabemos o que é isso. E talvez por isso a gente talvez olhe para o assunto de uma forma até leve, né? Falar, não, mas às vezes na conversa no boteco lá, você com seu amigo, você não olhe, você não conversa sobre isso com tanta intensidade, porque você não sabe o que é essa realidade, né? A gente não sabe o que é essa realidade. E também, graças a Deus aqui, nós temos educação no nosso lar e a gente faz com que as nossas mulheres não passem por isso, ou a gente não vê, de repente, nossas mães ou filhas passando por isso. Mas a realidade mais abrangente é que realmente isso acontece de forma recorrente, como a Raíssa bem falou aqui, a cada 4 horas uma mulher aí sofre um tipo de violência. E isso é muito ruim, e isso é muito penoso, né? Para as mulheres, porque isso gera traumas pesados na vida dessa mulher. Isso faz com que esses traumas sejam levados muito adiante, onde atrapalha no seu desenvolvimento pessoal, profissional, humano, de uma forma geral. Então, tratar desse assunto cada vez mais é de extrema importância. E como a Raíssa e o Otto também bem disseram aqui em relação às empresas, muitas vezes é dentro das empresas que isso acontece, né? Uma violência em relação à forma do trabalho, né? Em relação a essa desigualdade entre o perfil de gênero. Isso faz com que a gente tenha empresas em situações de retrocesso e não de avanço. Então a importância realmente das empresas olharem para isso. E mais uma vez, né, como a Raíssa bem disse aqui, às vezes uma mulher está assistindo, está vendo isso, pode encontrar nesse tipo de acesso, falar, poxa, eu vivo essa realidade, como eu posso pedir ajuda? Então a ajuda está aqui. Hoje a gente sabe o trabalho que a Raíssa faz, um trabalho bonito, além de necessário, e a gente agradece, Raíssa, você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, falando sobre o assunto. Eu acho que a gente joga uma sementinha a mais aí na internet, inclusive, para que as mulheres possam olhar e saber que tem ajuda de outras mulheres que podem abraçá-las, que podem trazer elas para uma nova realidade. E que, se de alguma forma a gente, nós homens, pudermos olhar para isso com um pouco mais de cuidado e não só como um assunto de mulher, como o Otto brincando no começo, isso é assunto de mulher, isso é assunto de menininha. Não, isso é um assunto social e que precisa ser tratado com o mais profundo teor dele, para que a gente, então, como pai, novamente eu digo, possa ensinar os meus filhos de uma forma diferente, porque às vezes, como a Raíssa também falou, por ignorância a gente acaba não tratando, por ignorância a gente acaba falando de outra forma. Então, fico muito feliz da gente poder tratar desse assunto e fortalecer cada vez mais aí as mulheres, e não só as mulheres, mas as empresas. Então, parabéns, Raíssa, pelo trabalho, obrigado por ter aceito o convite, e que a gente possa marcar a parte 2 também, né? Eu que tenho a agradecer pela abertura, gente. Isso aqui que vocês estão fazendo hoje é muito importante, né? Eu falo que, assim, aconteceu ao longo do tempo uma distorção sobre o feminismo, que são mulheres contra os homens, mas não, gente, o feminismo é para todo mundo. É para que vocês tenham essa conversa, para que vocês num bar... Se tá vendo algum cara fazer alguma coisa, né, desagradável, fala, cara, isso não é legal. Perfeito. Então, eu que tenho a agradecer por vocês abrirem um espaço aí pra gente conversar sobre isso, e eu tô à disposição. Quando quiser marcar a parte 2, é só falar. Otto, o que é legal a gente dar um destaque aí, que o Marcão tava falando também, assim, a gente teve uma situação na Wunder que quando a gente começou a contratar bastante mulher para trabalhar nas máquinas, daí é legal, eu ia ter falado até no meio do episódio, mas esqueci, que daí geralmente contrata mulher para secretária, contrata mulher para outras atividades, mas a gente não, lá, nosso compromisso lá é colocar a mulherada para trabalhar, assim como os homens a gente coloca também. Então começou a surgir uma questão que veio um líder de produção e falou assim, cara, eu vou ter um problema porque eu tô com 3 mulheres agora, e como é que eu vou fazer se elas engravidarem? E daí chegou até a direção, né? A gente falou, vamos resolver então. Então vamos dar também a licença paternidade.
pelo mesmo tempo que a mulher tem. Legal. Pronto, tá resolvido o problema. Então agora ele vai ter que pensar que todo mundo pode ter filho, um homem vai ter filho, uma mulher vai ter filho também. A gente tem observado uma sociedade em que a gente já entende, que nem o Marcão falou, não é ajudar a mãe a lavar louça, é ajudar na casa. Então é legal a gente pensar que o homem fica grávido também, né? Na verdade, não com toda assim, os fatos fisiológicos, que não dá nem pra gente estar falando sobre isso, assim, a gente nem entende isso, mas a gente tem que estar junto. E a gente, de repente, tem empresas que já estão se preparando para isso. E a gente tem estudado isso também, da gente implantar a licença paternidade no mesmo tempo que a mulher tem. Então, assim, o líder não vai precisar se preocupar. Ele vai ter sempre um homem e uma mulher abaixo dele que ele vai ter. A preocupação vai ser sempre a mesma. A preocupação vai ser sempre a mesma. Legal. Então, doutora, enriqueceu muito o nosso episódio. Eu também te agradeço pela sua presença aqui. A gente viu o quanto que a educação é importante, né? O quanto que é importante a gente estar comunicando isso. Seja nas empresas, nas escolas, nos comércios, que a gente difunda isso, porque muitas vezes a violência acontece, né, de repente, numa fila de um banco, né, numa piadinha, numa brincadeirinha, né, de repente um assobiozinho lá na rua, tudo isso a gente hoje já entende que é uma agressão, então a gente tem que ter uma sociedade que perceba isso, né, de forma até de terceiros, assim, o cara tá vendo, já vê que é uma atitude que não é legal, né. Então, doutora, muito obrigado pela sua presença, enriqueceu bastante o nosso episódio, como sempre a gente fala, né, é um mergulho aqui de conhecimento que não precisa ser só focado em lucro, eu acho que é focado em melhorar a nossa sociedade. Então, a gente deixa uma pílula a mais aí para a internet, para a gente ser um pouquinho mais humano e respeitar mais os outros. Então, seja bem-vinda quando vier novamente, que a gente vai ter muito assunto para tratar com você de novo. Obrigada. Até porque lucro vai muito além do financeiro. Uma sociedade melhor é uma sociedade mais lucrativa também. Doutora Raíssa, eu tô me esforçando pra te chamar de doutora. No começo eu combinei que ia te chamar de Raíssa, mas o Otto tá te chamando de doutora Raíssa. Eu me sinto até mal de não te chamar de doutora. Mas respeito é importante. O respeito e reconhecimento, não só pela sua profissão, mas pelo que você tem entregado na nossa sociedade, por esse trabalho que você tem feito. Não quero ser muito redundante, o Marcos e o Otto já agradeceram um monte, eu também te agradeço por você estar aqui com a gente. Estou tendo a oportunidade de te conhecer hoje pessoalmente, de aprender com você, porque assim como eu disse, na verdade quase todos os convidados aqui, se não todos, a gente busca se colocar nesse papel de aluno mesmo, de aprender. Acredito que a gente sempre tem o que contribuir, mesmo, como o Otto disse, mesmo que não seja o nosso lugar de fala, mas talvez a gente tenha algo para contribuir, uma reflexão, às vezes uma pergunta, igual na escola, né? Nenhuma pergunta é boba, às vezes contribui para a dinâmica da turma. E eu, enquanto, como eu já disse, esposo, enquanto pai de uma menina, tenho esse sonho, essa vontade de que a sociedade seja mais saudável para todo mundo. Se eu tiver um filho também, quero que essa sociedade seja saudável para ele enquanto homem. Acredito que a gente realmente vive numa sociedade doente, de uma forma geral. Eu tenho as minhas convicções que me explicam essas questões, mas tenho certeza absoluta que esse trabalho que você faz, como você bem disse, a oportunidade da gente fazer esse episódio, e muito mais do que uma parte 2, eu tô tendo algumas ideias aqui na minha cabeça, enquanto vocês falavam, fiquei imaginando algumas coisas aqui, sei lá o que pode acontecer nos próximos meses, anos, não sei. Bons relacionamentos geram bons negócios, né, Marcos? Em algum momento as coisas acontecem. Mas essas oportunidades da gente tocar em assuntos relevantes e que, já que temos tanta desinformação na internet, se a gente pode contribuir com uma informação de qualidade para combater essa desinformação, que a gente consiga fazer com pessoas qualificadas, com pessoas boas, de boas intenções, como você tem demonstrado ser. Então, desejo que Deus abençoe a sua carreira, abençoe o seu dia a dia. Nesses BOs que você enfrenta, tenho certeza que não é tranquilo, que você leva muita coisa para casa, internaliza muita coisa também. Então, que Deus te dê muita sabedoria, muita saúde para você continuar sua jornada e continuar impactando positivamente a vida de muita gente. Muito obrigada, gente. Até me emociona, assim, tanto carinho. Eu tô à disposição, sempre que quiser conversar sobre, vai ser um prazer estar aqui com vocês de novo, gostei muito. E só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade. E é isso, devagarzinho a gente vai mudando o mundo, transformar num lugar melhor para sua filha,
essa geração que tá vindo aí. Obrigada. Com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, viu algum recorte, você que chegou pela primeira vez, pela doutora Raíssa, você que já nos acompanha semanalmente, lembre-se de se inscrever no canal, faz muita diferença pra gente, um número a mais ali faz muita diferença pra gente, o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. Todos os episódios são importantes, mas olha esse aqui, como ele pode fazer diferença, talvez ali na sua casa, no seu trabalho, para a pessoa que você gosta. Então compartilhe esse episódio nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, faça a mensagem que a doutora Raíssa Blumer passou aqui chegar aí aos 4 cantos do mundo. E na próxima semana estaremos juntos, mais uma vez, mais uma terça-feira às 19h30, a gente te espera para mais um episódio, para mais um convidado. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!